Bem, por último aqui, pessoal, eu vou testar um esquema novo, né? A parte de texturização, como a gente tem aí o Superman, né? A modelagem do rosto. Quando a gente vai aplicar uma textura, né? Uma imagem em cima do 3D, né? A gente precisa mapear esse 3D e quando a gente seleciona todo ele já dá aqui o mapeamento. Só que é impossível colocar uma imagem aí de um rosto, fazendo com que fique certinho essa parte. A imagem em cima do 3D, né? É impossível deixar ela já num formato já real, né? Então eu vou dar um Wrap aqui e ele me dá esse novo mapa aí ao qual eu posso trabalhar o meu 3D. Seria interessante eu colocar aí a minha imagem, né, para adaptar aí o Superman. O que eu posso fazer é exatamente isso, mas eu vou tentar algo novo, vamos ver se dá certo. Eu vou dar um print aqui, Ctrl C, e vou dar um Ctrl N aqui no Photoshop, e vou dar um Ctrl V e vou selecionar essa parte que ele me deu. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou tentar deixar o maior possível aqui para que eu possa desenhar ele de boa. Bem, então, por exemplo, aqui eu vou selecionar pintar, né, na real, da cor de pele do Superman. Deixa eu colocar um tom parecido aqui, um pouquinho rosa, né, rosa claro. Vou jogar a cor aqui. Aqui eu vou selecionar uma camada, colocar a multiplicação e vou diminuir o máximo aí a opacidade. O que é legal de fazer? Aqui eu tenho mais ou menos a noção do nariz. Eu já tenho a noção aqui dos olhos, né? Que seria mais ou menos aqui. E a boca, e por fim a gente já tem as outras áreas aqui do pescoço, tal. Mais ou menos a orelha seria aqui nesse canto. Então qual que é o teste de hoje? Eu vou selecionar ele e vou começar a pintar como se fosse aí Dá pra fazer isso diretamente no Blender, né? Mas a gente aqui no caso, depois eu vou colocar umas texturas em cima. Vamos ver aí o que vai dar. Acho que vai ficar interessante. Eu vou fazendo aqui mais ou menos a sombra, né, do Superman. Se eu tirar aqui esse esquema aqui de cima, ele já fica aí para eu visualizar melhor. Vou fazer aqui a parte da mandíbula, aqui aquela sombra, né? Selecionar aqui, vou adaptando certinho. Bem, daí aqui eu coloquei mais ou menos as sombras, né? Só finalizando aqui a parte da boca, colocar aqui uma cor mais avermelhada, um pouquinho mais escura, né? Eu vou até adicionar uma nova camada aqui. E vou colocar aqui um pouquinho não muito diferente também, para não ficar muito zoado. Vou diminuir a opacidade dele aqui. Bem, vamos ver se esse método facilita um pouco mais, né? Porque senão a gente teria que fazer aí todo o mapeamento em reverso, né? Em vez de desenhar já em cima, eu teria que pegar o 3D e ir adaptando em cima da imagem. Aqui não, estou fazendo a imagem em cima do 3D. Vamos ver se dá certo. Eu vou salvar aqui na página correta do meu 3D Texture Superface. Vou colocar. Eu vou salvar como JPEG mesmo e vou selecionar ele aqui, o rosto, e vou jogar aqui no meu Blender. Aqui embaixo no Shading eu coloquei bem pequenininho, mas só para vocês entenderem, eu vou pegar ele aqui, ó, em Shading. Como ele já está selecionado essa textura, ele já colocou aqui no Shading já desse material. Então, como eu arrastei já a cor aqui, eu vou selecionar aqui e ligar aqui com Basic Colors. E ele ficou com essa textura, caras. Bem, assim, funcionou. Não ficou legal porque o desenho não ficou legal, né? Mas pelo menos o mapeamento das texturas ficou interessante. Ó, tipo a boca já ficou com um formato interessante. Só que o desenho em si não ficou legal, né? Esse formato da mandíbula não ficou interessante. Aqui em cima também ele ficou meio zoado. Então, mas pelo menos a boca ele ficou no formato interessante, que o pescoço também, ó. O formato da mandíbula aqui embaixo ficou interessante. Ele ficou parecendo um pouco o Ken da Barbie, mas aí é só a gente ajustar também, ó. Por exemplo, foi aqui o meu erro. Vou apagar aqui com a borracha. Selecionar aqui, vou dar um Shift A, Save.
salvar em cima. E aqui agora é só trocar aqui no meu Blender já direto, que ele já tira já aquela coisa esquisita. Se eu vim aqui no modo de render, né? Deixa eu só tirar essa luz de cima, que ele já fica aí com, a gente já consegue ver aí mais ou menos a gente já consegue ver aí já a imagem, né, que a gente acabou desenhando. Como ele não tá com textura, né, então a gente pode já encaixar uma textura em cima. Vamos ver agora, vai fazer outro teste. Deixa eu pensar, colocar aí um rosto de Superman mesmo, como se fosse, por exemplo, o do Henry Cavill, acho que vai. Como é que a gente pode encaixar aqui, ó? Por exemplo, essa imagem, né? Tá dura, que ela tá um pouco embaçada, né? Mas se a gente tivesse uma em alta, que é muito difícil achar de rosto de ator, é importante a gente manter aí, ó. Vou pegar essa daqui mesmo e vou colocar aqui, ó. Deixa eu reativar, colocar um pouquinho mais forte aqui. Vou selecionar, só para vocês entenderem. Selecionar a parte da boca e vou ajustando ele aqui, ó, onde tá mais ou menos a boca aqui dessa referência que a gente pegou. Eu vou adaptando ele aqui. Deixa eu até desativar, ele fica meio esquisitão no começo, assim mesmo. Daí eu pego a outra parte da boca, dou um Ctrl C, Ctrl V e vou encaixar ele aqui novamente. Daí eu vou selecionar aqui. O queixo ele vem bem para baixo aqui, então eu tenho que fazer essa adaptação também. Eu vou jogando ele aqui e daí beleza. Agora eu vou vir aqui fazer alguns ajustes. Eu vou selecionar essas duas áreas aqui. Vou colocar aí uma máscara, né? Vou tentar dar uma disfarçada aqui nessa parte. Diminuir uma opacidade aqui para na hora pintar. Daí eu vou fazendo um leve ajuste aqui. Daí só pra gente testar aí, vamos dar um save. E daí aqui eu vou selecionar novamente aqui no shading, nessa aba. Vou colocar de novo aí a textura. E bem, ele ficou aí com... a gente só consegue visualizar nessa parte aqui da boca, né? Mas olha só, acho que ele deu uma fugida aqui em cima, ó. Mas daí é só a gente ajustar aqui, ó, Ctrl G. Olha só, pelo menos a boca do Superman, ó, já ficou interessante aí pra a gente visualizar. Eu vou descer essas sobrancelhas também, que tá me dando um negócio aí. Aí já fica mais interessante aí. Tamo quase lá, finalizando aí o nosso super